Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós vamos terminar o capítulo hoje. Nós começamos na semana passada com a primeira parte. E hoje nós vamos concluir a partir do versículo 13. A partir do versículo 13, nós vamos até o 23. Diz assim o texto: Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós somos gratos pela Tua orientação, pela Tua palavra, pelo modo como o Senhor nos reúne para ouvirmos a Tua voz. Rogamos ao Senhor que, por Tua misericórdia, domine todo este ambiente, Senhor, para o louvor do Teu nome. Domine o nosso coração, nossa mente, nossas emoções, que nós possamos estar diante do Senhor nesta hora, ouvindo a Tua palavra, sendo todos nós edificados pelo Senhor, Pai. Ajuda-nos a mantermos o foco enquanto estamos neste tempo de meditação, para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Paulo começa o capítulo 14 falando sobre alguns irmãos que ele resolve chamar de fracos na fé, para se referir a pessoas que tinham alguma dificuldade em lidar com práticas do judaísmo antigo e que agora já não eram mais necessárias. Lembrem, irmãos, Paulo escreveu esta carta para a igreja de Roma, na capital do império. Naquela igreja tinha muitos irmãos que eram judeus e tinha muitos irmãos que não eram judeus. Há irmãos ali que durante a vida toda nunca comeram nada que fosse impuro segundo a lei cerimonial do judaísmo. Muitos daqueles irmãos nunca comeram nada que fosse impuro segundo essa lei cerimonial. Muitos daqueles irmãos guardaram todos os dias, foram a Jerusalém em todas as 3 ocasiões, no mínimo, por ano, né? Lembram que nós, durante um tempo, estudamos na nossa reunião de oração os salmos de peregrinação que os irmãos cantavam quando se deslocavam das várias cidades de Israel até Jerusalém para prestar culto ao Senhor naquelas 3 festas anuais? Muitos desses irmãos que estavam na igreja de Roma nasceram e viveram neste ambiente. Agora que nada mais daquilo era preciso existir como culto a Deus, aquilo não era mais necessário existir. Não havia nenhum problema que aqueles irmãos continuassem a comer aquele tipo de comida que eles comiam antes. Não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum que eles continuassem a ir às 3 festas em Jerusalém. Não tinha problema nenhum. Eles só não precisavam mais fazer isso como um ato cerimonial, como um ato cultico, porque toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Tudo aquilo que nós vemos narrado, especialmente em Êxodo e em Levítico, todas aquelas prescrições, tudo aquilo foi cumprido em Cristo.
não era mais necessário agora que eles oferecessem um animal, um cordeiro de 1 ano, que nunca tivesse trabalhado, sem nenhum tipo de defeito, como purificação pelo pecado deles, porque o cordeiro definitivo já tinha sido entregue, o próprio Senhor Jesus. Não haveria mais esse tipo de necessidade. Mas aqueles irmãos sentiam ainda muitos escrúpulos, né? Eles tinham muitas dúvidas e ficavam muito temerosos em pecar contra Deus ao comer, por exemplo, alguma comida que talvez não tivesse o animal, não tivesse sido morto da forma correta, que ele não tivesse sido sangrado, colocado na terra, até que todo o sangue se esvaísse da carne. Aqueles irmãos se sentiam muito constrangidos em participar disso. E morando em Roma, comprando comida na feira, eles não conseguiam garantir muitas vezes a origem dessa comida. Além disso, eles estão numa igreja onde tinha muitos irmãos que converteram-se depois, irmãos que nunca foram judeus, nunca participaram dos costumes e das regras do judaísmo. Esses irmãos se converteram depois do Pentecostes, se converteram pela pregação apostólica. Eles nunca foram criados nesse tipo de sistema. E isso para eles não queria dizer nada. Não queria dizer nada. Irmãos, e eu sei um pouco do que aqueles irmãos sentiam. Eu tive um encontro com Cristo, eu tinha 14 anos, na Assembleia de Deus, em 1984. Tinha 13 e ia fazer 14 anos. E aquela época, e ainda mais numa igreja como a Assembleia de Deus, era muito diferente. Mas muito do verbo demais. Muito. A gente não usava bermuda, porque era pecado. A gente não usava óculos escuro, porque era vaidade. Você pode usar um óculos de grau, que foi prescrito pelo médico. Um óculos escuro é vaidade. Você não podia cortar o cabelo, você não podia ir ao cinema, você não podia jogar bola, e você não podia 1 milhão de outras coisas. E vocês não têm ideia, eu saí da Assembleia em 97. Fiquei lá de 84 a 97. Mas com toda certeza, levou muitos e muitos mais anos para a Assembleia sair de mim. Eu fiquei lá só até 97. Mas ela ficou em mim durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Inúmeras vezes eu via um irmão comer uma galinha ao molho pardo, e é claro, eu não dizia nada, né? Mas eu dizia, rapaz. Entendem? Eu sabia que aquilo não tinha problema nenhum, mas de alguma forma, e olhe que não foi tanto tempo assim, eu fiquei 13 anos lá. Mas isso entrou em mim desta forma. E eu imagino esses irmãos que foram criados desde pequeno assim, e agora com 30, 35, 40 anos, estão em uma igreja, estão participando de um grupo que nunca experimentou isso, que nunca viu problema nenhum, nunca viu pecado nenhum, nem em ir para a igreja de bermuda, quanto mais em ir para o shopping. Dá para vocês imaginarem o susto que eu levo sempre que eu vejo alguém de bermuda na igreja? Eu falei-me, Jesus, o que é? Entendem? Então, assim, imagine aqueles irmãos que naquela época viveram dessa forma, o quanto isso era complicado para eles. Era mais fácil que outros irmãos, talvez, deixassem de praticar algumas coisas, porque isso estava causando um desconforto muito grande na igreja. Estes irmãos olhavam para aqueles irmãos que não tinham essas dificuldades e ficavam incomodados. Será que eles não estão pecando? Será que eles não estão pecando ao fazer isso? Outros irmãos que faziam essas coisas sem problema, ficavam sem entender e diziam, mas por que é que ele está reclamando da minha galinha ao molho pardo? Por que é que ele está reclamando porque eu comprei a carne em tal lugar, sem entender o que é que estava acontecendo? E isso gerava uma disputa muito grande. Muitos irmãos diziam, rapaz, faça o seguinte, você não quer comer, não coma, mas me larga em paz, deixe minha vida. Você não quer comer, não coma, mas me deixe em paz. Dá para imaginar o quanto de problema isso causava na igreja? Um julgando o outro por conta dessas práticas. E Paulo, então, no capítulo 14, versículo 1 até o versículo 2, ou até o versículo 12, ele está dizendo aos irmãos, parem de julgar. O problema não é você comer ou deixar de comer. O problema é o desconforto, o problema é a acusação, o problema é o apontar do dedo que está existindo no meio de vocês. O problema é aquele que come, olhar para o que não come
como se ele fosse uma pessoa diferente, sabe? Como se ele fosse uma pessoa limitada. O problema era aquele que comia, olhar para o que não comia, ou o que não comia, olhar para o que comia e dizer: sei não se esse cara vai para o céu, viu? Sei não. Não tenho certeza que ele possa ter tido um encontro com Cristo. E Paulo diz: esse é o problema. O problema não é você comer. O problema não é você não comer. O problema é o modo como vocês falam um do outro. Entendam, diz ele nesses primeiros 12 versículos. Se nós vivemos para o Senhor. Se nós morremos para o Senhor. Aquele que come a carne de porco, come e dá glória a Deus. Aquele que não come e dá glória a Deus. Então, se nós vivemos, se nós morremos, nós somos do Senhor. Paulo diz: vocês precisam parar de julgar uns aos outros, porque isso não é uma função sua. Não é uma função. Nós não somos, irmãos, juízes da lei. Nós não somos juízes uns dos outros. Há apenas um juiz, que é o próprio Senhor Deus, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então, nessas questões, nós não temos por que estar julgando as pessoas. A partir do versículo 13, então, depois de dizer àqueles irmãos: parem de estar julgando um ao outro, Paulo resolve propor algo de forma prática. E ele faz isso, irmãos, conversando principalmente com aqueles que ele entende que são mais fáceis de lidar com a situação, que é aqueles que comiam. Que Paulo podia simplesmente, irmãos, escrever para os que não comiam e dizer assim: olha, isso já passou, fique em paz com esse negócio. Mas Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, e é isso que precisa ficar muito claro para vocês, irmãos. Eu estou citando Paulo porque é ele o autor da carta. Mas vocês sabem quem é o autor da Bíblia, né? Todo mundo aqui sabe quem é o autor da Bíblia. Todo mundo sabe de que nada que foi escrito aqui foi escrito por causa de homem algum. Foi o Espírito Santo quem escreveu. Foi o Espírito Santo quem inspirou pessoas a escreverem. Foi o Espírito Santo que conduziu Paulo a falar dessa forma. Eu estou dizendo isso porque, de repente, você pode parar e dizer assim: e por que Paulo não escolheu falar dos que não comem? Por que Paulo não escolheu dizer aos que não comem que parem de atormentar os que comem? Porque foi assim que o Espírito Santo conduziu. Não dá para eu e você questionarmos o modo como o Espírito Santo propôs resolver essa questão na igreja. Não dá para a gente agora dizer assim: eu não acho que Paulo está certo, não. Não acho, não. Acho que ele devia falar com quem está tendo seus problemas, com quem não come. Eu nunca fui judeu, eu não quero nem saber disso. Mas é o Espírito Santo quem conduz Paulo nesse processo e que faz com que seja registrado para mim e para você, para que nós apliquemos a nossa vida, irmãos, hoje. Para que a gente aplique a nossa vida hoje. É por isso que está registrado. O que é que Paulo e o Espírito Santo estão fazendo aqui agora, a partir do versículo 13? Ele começa fazendo um resumo dos 12 versículos anteriores. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Ele, no comecinho do versículo 13, ele resume tudo o que ele queria dizer nos versículos anteriores, do 1 ao 12. Pare de julgar. Era isso que ele queria dizer, do 1 ao 12. E ele resume isso nessa primeira parte do versículo 13. Pare de julgar seu irmão por coisas que não fazem sentido. Pare de julgar porque ele cortou o cabelo, porque a roupa é verde, porque a roupa é rosa, porque o sapato é alto, porque o sapato é baixo. Pare de julgar por besteira. É o que ele está dizendo no final do versículo, no começo do versículo 13. E aí, a partir dessa segunda parte do versículo 13, ele diz: em vez de você julgar, tome a decisão de não pôr tropeços para o seu irmão, de não causar escândalo ao seu irmão. Então, aqui ele já está deixando claro a quem ele está se referindo. Ele está se referindo a esse grupo que ele chama de fortes na fé. Pessoas que não viveram no judaísmo, ou que se viveram, elas já entenderam que não precisam mais daquele tipo de recurso. Elas têm liberdade em Cristo para comer carne de porco, para comer qualquer fruto do mar, para comer qualquer tipo de bicho. Elas têm liberdade em Cristo para fazer isso. E Paulo se refere a elas e diz: vocês que têm liberdade,
vocês que podem fazer isso, que não tem problema nenhum, tomem também a decisão de não causar problema a eles, de não perturbar os irmãos. Sabe, então tenha cuidado com aquele que não conseguiu lidar com isso ainda, que ele ainda se sente incomodado. Então, assim, tenha cuidado, você que não tem mais esse tipo de incômodo, se preocupe com o outro. Lembram, irmãos, que o tempo todo o que ele está tratando é que o cumprimento da lei, o cumprimento da vontade de Deus é o amor ao próximo. É isso que ele está nos dizendo. O cumprimento que eu e você precisamos ter da nossa liberdade é amar ao próximo. A nossa liberdade precisa ser limitada por isso. Precisa ser limitada. E Paulo começa a esclarecer, então, no versículo 14. Eu sei, eu estou persuadido no Senhor Jesus, nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Paulo vai escrever depois aos Coríntios, e ele vai dizer assim, olha, se você quer comprar a comida que está no mercado, compre. Não pergunte de onde veio. Não pergunte de onde veio. Você quer comprar? Simplesmente compre, coma. Irmãos, como vocês sabem, não existe nenhum espírito habitando dentro de nenhuma carne, dentro de nenhum DVD, dentro de nenhum disco, dentro de nada. Vocês sabem disso, né? Porque eu já vi mesmo, pessoas que disseram, olha, você não pode ter em casa um DVD da Bruxa de Blair. Não está vendo que isso tem um espírito, um filme assombrado desse? Tem alguma coisa que vai tirar a sua paz? É sério, e eu sei que para alguns de nós isso parece um negócio engraçado, né? Mas, irmãos, para quem pensa assim, é o terror. Sabe o que é o terror? É isso exatamente que acontecia. Muitos dos irmãos aqui, eu entendo que quase todos, não veem problema, não imaginam que tem algum espírito dentro de um DVD, porque é de um filme assombrado. É o filme que é assombrado, não é o DVD. Eu sei que a maioria de nós pensa assim, mas há irmãos que ainda não pensam. Há irmãos que não se sentem incomodados com isso. Ainda pensam, rapaz, seu filho chega em casa, vindo da escola, sei lá, ou coisa parecida, digamos que ele vem a pé, e ele pega, ele ou ela, né, pega uma pulseirinha, pega um anel e chega em casa com esse negócio. E aí você pergunta, de onde veio esse anel, de onde veio essa pulseira? Não, mãe, não tem a esquina ali. Tinha um frango, tinha uma bebida, tinha um não sei o quê, e tinha essa pulseira. E aí eu peguei. Irmãos, vocês sabem, espírito não habita pulseira. Espírito não habita anel. Espírito não habita nada. Mas assim, quantos de nós não nos sentiríamos incomodados? Dizer assim, você achou esse negócio, você tirou bem lá do meio, foi? Entende? Quantos de nós nos sentiríamos incomodados com isso? Era esse tipo de situação que estava acontecendo. E Paulo diz, irmãos, não tem nada impuro em si mesmo. Não tem. A impureza, irmãos, está na desobediência a Deus. Por que é que comer aqueles animais era impuro? Porque Deus disse para não comer. Entende por que é impuro? Por que é errado? Não é porque tem um problema na carne do animal. É porque Deus disse, não coma. É isso que torna a coisa proibida. É isso que torna a comida impura. Não é a comida em si. É a ordem de Deus. Agora já não tem mais isso. E Paulo diz, eu sei, não tem nada impuro. Mas para aquele que vê impureza, para esse é. Porque isso fere a consciência dele. Isso machuca a consciência dele, irmãos. E aí Paulo diz no versículo 15, se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não anda. Se você está entristecendo o seu irmão por causa disso, você não anda segundo o amor. E veja o quanto essa tristeza é grave. Aí no versículo 15, não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Irmãos, dá para entender o quanto isso é grave? Paulo está dizendo, olha, primeiro não coloque tropeço. É o que ele diz no versículo 13. Não coloque algo no caminho do seu irmão que o faça tropeçar. O que Paulo está dizendo mais ou menos é, quando alguém for passar entre a fileira do banco, não bote o pé
para ele tropeçar. Não é? As pessoas às vezes não faziam isso para perturbar com o outro. Não, foi só brincadeira. De repente tinha alguém com o dente quebrado, com o nariz quebrado. O que Paulo está dizendo é, não bote um tropeço na frente do seu irmão, no versículo 13. Agora no versículo 15 ele diz, não faça perecer. Não faça perecer. E no versículo 20, ele vai um pouco mais adiante. Não destrua a obra de Deus. Imagine, irmãos. Não destrua a obra de Deus. Percebe o quanto isso é sério? O quanto Deus leva a sério a consciência de alguém, a consciência de um irmão que não se sente à vontade para participar de determinada coisa. Mais do que isso, ele se sente incomodado só de ver você participar. Só de ver você participar, ele já se sente incomodado. Isso já entristece ele, já não deixa ele bem. E pior ainda, se ele resolver participar, porque você participa, porque você faz. Ele viu você fazendo, ele vê outra pessoa fazendo, e ele, não deve ser errado não. Se fazem, e aí ele faz. Mas como isso não provém da fé, ou seja, como ele acredita de uma forma diferente, de uma forma contrária, a consciência dele não deixa ele dormir. Ele fez, ele sabe que você faz, ele sabe que outro faz, mas a consciência dele não deixa ele em paz. E aí Paulo diz, você está atormentando a vida dessa pessoa. Você está destruindo a obra de Deus. E no versículo 15, ele faz algo muito interessante, irmãos. Ele diz, olha, Cristo abriu mão da sua própria vida por essa pessoa. Não é o que ele diz no final do versículo, aquele por quem Cristo morreu. Morrer é o quê? Perder a vida. Ele está dizendo, olha, Cristo abriu mão da vida dele por causa dessa pessoa. Você não pode abrir mão do seu vinho, você não pode abrir mão da sua bebida, você não pode abrir mão da sua carne de porco por causa desse irmão, por causa dessa pessoa. Percebe o contraste que ele faz? Cristo abre mão da própria vida. Não dá para eu e você abrirmos mão de algo para que não venhamos a ser um tropeço, um escândalo na vida do nosso irmão, na vida de uma outra pessoa. No versículo 16 ele diz, olha, não seja então, não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom. A gente tem alguma dúvida com relação ao que é isso que ele considera bom. Pode ser o evangelho, pode ser a liberdade dele, ou pode ser a própria coisa que ele está comendo. Por exemplo, o que Paulo está dizendo é, olha, aquilo que você acha que é bom, por exemplo, você gosta de comer carne de porco, que as pessoas aqui não comem. Você não acha isso bom, não tem problema? Então, mas não coma na frente de fulano, porque ele vai continuar falando mal da carne de porco. Você não se sente livre para comer carne de porco, mas não coma na frente de fulano, porque ele vai difamar a sua liberdade. Você não acha que já foi liberto pelo evangelho dessas restrições, mas não exerce essa liberdade na frente de fulano, porque ele vai difamar o evangelho. É o que Paulo está dizendo. Tenha cuidado para que aquilo que você considera que é bom, seja a comida, seja a bebida, seja a sua liberdade, seja o próprio evangelho, tenha cuidado para que, por causa do que você faz, as pessoas não difamem, as pessoas não falem mal, as pessoas não olhem para você e digam assim, e você não é crente? Como é que você faz isso? Não é? E você não é crente? E você não é de Jesus? Você não vai para a igreja? E como é que você faz isso? É o que Paulo está dizendo. Lembre, Cristo morreu por essas pessoas. Então, assim, demonstre amor e abra mão de fazer alguma coisa. Abra mão também, porque, além de entristecer essa pessoa, você vai trazer uma má fama ao evangelho, à sua liberdade, à coisa que você pratica. Você vai trazer um problema para você. E aí ele diz, o reino de Deus, versículo 17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Irmãos, nós todos vivemos no reino de Deus. Somos povo de Deus. Mas quando eu e você colocamos determinadas coisas como imprescindíveis, que ela tem que existir, eu tenho liberdade para isso,
Então eu preciso participar. Não sei se nós estamos realmente no reino de Deus. E mais uma vez, eu sei que você pode dizer assim, mas pastor, por que é que só eu que como, só eu que bebo, tenho que abrir mão? Por que só eu? Porque a Bíblia manda. Irmãos, é só por isso. Entendem? Porque a Bíblia, esse livro aqui, é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha. A gente pode dizer assim, eu não concordo, mas você está discordando de Deus. Entendem? Você está discordando da revelação de Deus. Eu sei se pode dizer, mas por que é que sou eu? Eu que tenho que abrir mão. Porque é assim que está escrito. Foi isso que o Espírito Santo inspirou Paulo a fazer, a cuidar desta forma da igreja. Foi assim que Deus fez. Ele diz, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é essas coisas todas. Você poderia abrir mão disso, por causa do seu irmão, para que ele fique bem, para que a igreja fique bem, para que não haja problema, para que não haja discordância. Você está abrindo mão de determinadas coisas por causa da outra pessoa, que a gente geralmente fala assim, então agora eu tenho que medir a minha vida pela do outro. Eu tenho que só fazer aquilo que o outro aprova. E aí muitas vezes, irmãos, quando nós não queremos obedecer à Escritura, a gente dá um exemplo bem extremo, né? Bem extremo, porque aí o outro vai dizer, não, nesse caso não, a gente faz. Então, tá vendo? Mas, irmãos, isso é só manipulação, né? Para a gente não obedecer aquilo que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é, evite. Evite, você é livre? É. Mas essa liberdade sua é limitada pelo próprio amor que você tem a essas pessoas, que é o cumprimento da lei, que é o cumprimento da vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus abriu mão da vida dele. Ele entregou a vida dele, ele morreu por essa pessoa. Você não pode parar de tomar cerveja. Entende? Você não pode parar de comer carne de porco. Você não pode parar de ter determinados comportamentos que você sabe que vai ofender essas pessoas. Será que você não pode? Quando ele diz, olha, se você fizer isso, aquele que entende que o reino de Deus é muito maior do que essas coisas e que ele pode encontrar mais prazer na paz, na justiça e na alegria do que em comer essas coisas, ele diz, essa pessoa é agradável a Deus e aprovado pelos outros. Está aí no versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo. Qual é este modo? Aquele que evita fazer coisas que vão trazer difamação, aquele que abre mão da comida por causa da paz, da justiça e da alegria. Essas pessoas, diz aqui o versículo 18, são agradáveis a Deus. Deus se agrada delas. E os outros também. Veja que interessante, irmãos. Não é só Deus quem se agrada. Os outros também. Inúmeras vezes nós estamos em um ambiente que está muito difícil de lidar, está muito complicado, de muita briga, de muita confusão. E muitas vezes não se resolve, irmãos, porque a gente não quer mudar. Que na nossa cabeça, eu estou certo. Eu não tenho motivo para mudar, eu estou certo. Não faz sentido você que mude. Você que pensa diferente, eu estou certo. Agora imagine quando duas pessoas pensam assim, e uma para lá e uma para cá. Diz o texto de Amós, né? Andarão dois juntos, né? Se não tiver acordo entre eles. Quando nós fazemos essas coisas, quando nós evitamos essas coisas, por causa da paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo, o próprio Deus se agrada de nós, irmãos. Nós não estamos abrindo mão da nossa vida, como Cristo abriu mão da vida dele, mas nós estamos abrindo mão de parte da nossa liberdade, de uma coisa que nós realmente podemos fazer, porque Paulo mesmo disse, não há nada de impuro, não há nada de impuro em nenhuma dessas coisas, não tem problema nenhum, mas as pessoas se entristecem muito. A partir do versículo 19, então, ele recapitula um pouco do que ele vinha falando, os versículos 13 ao 18. Ele diz, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. O que Paulo está dizendo é, nós somos membros de um mesmo corpo. Somos membros de um mesmo corpo.
Se há algo que é costume não se fazer no meio deste corpo, evite fazer. Se você não consegue evitar, sei lá, eu não quero nem estar citando exemplos para, de repente, não estar ofendendo a um ou outro, né? Digamos que haja algo no meio da igreja presbiteriana, Jardim das Oliveiras, essa comunidade pequena que nós temos aqui. Algo que não é comum se fazer. Algo que, no geral, não é muito aceitável. Mas que não tem problema nenhum fazer, biblicamente, inclusive. E você tem duas opções, estando nessa situação. Uma delas é não fazer, pelo bem do corpo de Cristo, pelo bem do grupo que se reúne aqui. A outra opção é se reunir a um grupo onde isso não seja um problema. Se isso é o que incomoda tanto, que você diz assim, eu não posso não fazer isso. Eu não posso simplesmente deixar de fazer, porque o povo dessa igreja cismou que não pode fazer. Não posso deixar de fazer por causa disso. Sempre vai existir a opção de estar em um grupo onde isso não vai causar escândalo, onde isso não vai ser um problema. Porque como Paulo diz, não tem problema o comer, não tem problema o beber, não tem problema. O problema é a confusão que você pode causar por causa disso. Isso é que é o problema. Por isso que ele diz, trabalhe pela edificação, não pela destruição do corpo. Eu gosto muito dessa metáfora que ele usa, se referindo à igreja como corpo, por conta de todo o cuidado que nós temos com o nosso corpo. Irmãos, o cuidado que a gente tem com o nosso corpo é extremo, com tudo, porque nós sabemos o quanto o nosso corpo é frágil. Tudo na nossa casa, no nosso carro, seja lá onde for, é tudo feito para nos proteger, para proteger o nosso. A gente não faz isso para proteger o nosso corpo. O que Paulo está dizendo é da mesma forma que você cuida do seu corpo físico, que você tem intenção de se proteger, que você não vai estar se expondo a perigo. Da mesma forma que você, por exemplo, usa um determinado desodorante e aí ele começa a queimar sua axila. Você volta a usar. A não ser que você não seja normal, você não vai usar. Aquele negócio está te ferindo, aquilo está te machucando, está provocando uma coisa ruim em você. Você não vai usar, não tem por que usar. Você pode comprar outro, você pode dar aquele para alguém, você pode fazer alguma coisa, mas por que é que você vai continuar a usar um desodorante que está machucando o seu corpo? Aí Paulo está dizendo, por que é que você vai continuar a usar alguma coisa, a fazer alguma coisa que está destruindo a obra de Deus, que está afetando a vida de irmãos, por quem Cristo morreu? Ele diz no versículo 20, eu sei que tudo é puro, eu sei que não tem problema, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Irmãos, não é bom. É o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra do Senhor. Não é bom provocar tropeço, não é bom provocar escândalo. Ele diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, versículo 21, né? Nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Guarde para você mesmo. É uma coisa que nós precisamos talvez fazer, evitar fazer na frente de pessoas que vão se ofender com isso, que vão se chatear com isso. Eu sei, irmãos, não é fácil não. Nós vivemos em uma cultura onde nós prezamos a nossa liberdade acima de qualquer coisa. Nós prezamos muito, né? A nossa liberdade de ir, de vir, de fazer, de dizer. A gente preza muito por isso. Mas o que está sendo colocado diante de nós é, o que é que você preza mais? A sua liberdade ou a vontade de Deus? A vontade revelada de Deus, que diz que você precisa controlar a sua liberdade para não entristecer outra pessoa. Entende que o que é colocado diante da gente é a simples pergunta, o que é que você quer? Você quer estar em paz ou você quer estar certo? Inúmeras vezes a gente não consegue as duas coisas. Inúmeras vezes, irmãos. A gente não consegue afirmar que nós estamos certos e ficar em paz. Hoje, quando eu ia almoçar, eu estava numa rótula e acho que como todo mundo sabe,
a preferencial é de quem está na rótula, né? Vinha um moço com a caminhonete, rapaz, correndo muito, e invadiu a rótula e por pouco não bateu em mim. Não bateu por um motivo muito simples. Eu parei. A preferencial era minha. Eu poderia seguir, mas eu não estaria aqui agora, possivelmente. Entende? Eu não estaria. Eu podia estar afirmando a minha liberdade, eu podia estar afirmando o meu direito. Dizer, não, o problema é dele, não quero saber o que vai acontecer, não. O problema é dele, a preferencial é minha. Mas eu não estaria aqui. Talvez o Aldalice não estivesse aqui. O carro não estaria inteiro, com toda certeza. Entendem que inúmeras e inúmeras vezes nós não vamos conseguir estar certos e estar em paz. A gente vai precisar abrir mão de algumas coisas para que a gente possa glorificar a Deus e honrar ao Senhor. Mesmo coisas que são legítimas, irmãos. Mesmo coisas que Paulo volta a dizer mais uma vez, não tem problema nenhum, é tudo puro. Não tem problema nenhum, não tem espírito nenhum morando no DVD da bruxa de Blair. Mas se isso incomoda a sua esposa, se incomoda seu esposo, se incomoda seu filho, toque fogo nesse negócio, rapaz. Jogue fora. Imagine, você vai ficar atormentando a vida de uma pessoa que está na sua casa por causa de um DVD. Entende que não faz o menor sentido. Não, eu sei, não tem espírito nenhum dentro desse DVD. Então ele vai ficar aqui. Puxa, qual é o problema com isso? Entende que quando nós fazemos isso, nós estamos atacando uma pessoa por quem Cristo morreu, para tentar impor algo que nós entendemos ser nosso direito, nossa liberdade. Aí Paulo diz, aquilo que você, essa fé que você tem, essa liberdade que você tem, guarde-a para você mesmo. Sabe, guarde para você mesmo, para que você não entristeça outra pessoa. Porque outras pessoas, quando fizerem o mesmo que você está fazendo, elas podem não ficar em paz. E elas vão pecar mesmo, irmãos. Versículo 23, o versículo 22 diz assim, bem-aventurado, final do versículo 22, né? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Rapaz, veja que interessante. Não é pecado comer carne de porco, diria Paulo àqueles irmãos. Não é pecado. Mas se você entende que é pecado, não é difícil às vezes entender isso. Então quer dizer que não é pecado. Mas se isso afeta a minha consciência, isso é pecado. Irmãos. Por que isso é pecado? Deixa eu tentar explicar isso a você. Porque você, quando não come, foi o que Paulo disse nos primeiros 12 versículos desse capítulo, quando você não come para Deus. Lembra que Paulo diz isso? Quem come, come para Deus. Quem não come para Deus. Quando você não come para Deus, por conta da sua fé, porque você acredita que aquilo ofende a Deus. Quando você começa a comer, porque você viu outra pessoa comer, você está abrindo mão da sua fé em Deus e colocando essa fé em outra pessoa. É por isso que é pecado. Você sabe, na sua mente você entende, é pecado, Deus não se agrada que eu faça isso. Mas fulano faz, então vou fazer também. Entende o que Paulo está dizendo? Não é por causa da coisa que se tornou impura, é porque você está abrindo mão da sua consciência diante de Deus para seguir uma outra pessoa. Por isso é pecado. Por isso ele diz que se torna pecado para aquela pessoa que faz isso. Não é para você, porque você nunca achou que isso ofendesse a Deus. Não ofende mesmo, então não tem problema. Mas um irmão que pensa dessa forma, ele vai abrir mão da fé dele em Deus para colocar a fé em você. Olha, eu penso que é errado. Eu penso que a gente não deveria comer carne de porco. Mas se o irmão pensa que é verdade, então eu vou seguir ele. E aí ele peca ao fazer isso, porque ele está abrindo mão da fé dele diante de Deus. Entendem o quanto tudo isso é sério? Talvez seja difícil, irmãos. Talvez seja difícil para diversos de nós aqui, que podemos e poderíamos desfrutar da nossa liberdade sem problema nenhum, mas que talvez isso vai entristecer outras pessoas. Talvez isso vá prejudicar outros irmãos. E nós fazemos isso por conta da glória de Deus.
para poder glorificarmos ao Senhor, porque nós temos um compromisso com o próprio Deus. Agora, e o que a gente faz então com aqueles que são fracos? Eles vão controlar nossa vida ou controlar a igreja? Não, irmãos. Nós precisamos ir ensinando. Precisamos o tempo todo ensinar, o tempo todo pregar, o tempo todo ir pregando o evangelho e ensinando e mostrando constantemente. Na nossa igreja aqui especificamente, é a igreja que eu estou e é de onde eu posso falar, né? Na nossa igreja aqui especificamente, eu percebo que as pessoas que se ofendem mais facilmente com essas coisas são pessoas que têm muita dificuldade em congregar. Por que acontece isso? Porque elas não têm conhecimento. Entende? O que vai levá-las a lidar melhor com a situação, com determinados costumes e perceber que eles não são mais algo que ofenda a Deus, é a própria palavra de Deus. Mas essas pessoas, diversas delas, não estão entre nós, elas não estão lendo um livro que as edifique, elas não estão participando dos estudos na reunião de oração, elas não estão participando da escola dominical, elas não estão participando do culto à noite, elas não estão aprendendo, irmãos. Entendem? A maioria de nós aqui no contexto da nossa igreja, a maioria das pessoas que ainda tem essas dúvidas, essas fraquezas, essas coisas de se ofenderem tanto, é apenas por falta de congregar mesmo. É verdade. É falta de aprender a Escritura, que é o que nós podemos fazer, continuar ensinando, até que elas vão amadurecendo e entendendo que elas podem lidar com isso. Como eu comecei dizendo a vocês, eu saí da Assembleia em 97, mas a Assembleia levou muito mais tempo para sair de mim. Mas, por fim, acabou saindo. Entendem? Por fim, acabou saindo. Por quê? Por conta da Escritura. Por ser confrontado com a Escritura. Porque eu não deveria exigir de você algo que a Escritura não exige. Mas se eu não sou exposto à Escritura, inúmeras vezes eu vou estar cobrando que você não faça isso e que você não faça aquilo, porque eu não conheço a Escritura, porque eu não conheço a verdade. Então eu crio minhas próprias regras. Irmãos, o que tem de gente que cria suas próprias regras? E inúmeras vezes, eu acho até engraçado, as pessoas olham para mim e dizem assim: pastor, a Bíblia não diz isso, isso, isso. Eu digo: não. Não diz isso. Não. Não, pastor, isso diz na Bíblia. Eu digo: diz não. Diz não, meu filho, não se preocupe não, que não diz. Entende? A pessoa não conhece, mas ela ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. Isso foi costume na família dela a vida toda. E foi tão costume que na cabeça dela isso só pode estar na Bíblia. Só pode estar na Bíblia. A gente faz isso a vida toda. Todo mundo agiu assim a vida toda. Isso só pode estar na Bíblia. E muitas vezes não está, irmãos. Inúmeras vezes não está. Então, você que se ofende com as pessoas que têm determinados comportamentos que não são... E eu estou falando, irmãos, de coisas, não estou falando de matérias de fé, né? Eu não estou falando disso. A gente já comentou sobre isso na semana passada, né? Mas você que tem tido esse tipo de dificuldade em ver irmãos que comem carne de porco, né? E eu sei, todo mundo aqui come. Não imagino que tenha alguém aqui com esse tipo de receio, não, né? Mas irmãos que têm determinados comportamentos, rapaz, compare com a Escritura. Sabe, compare, se pergunte diante de Deus, com a Escritura, se você deveria pensar dessa forma. Se deveria ser assim, para que você possa, no mínimo, ficar em paz e cumprir aquilo que a Escritura nos diz, do versículo 1 ao 12. Não fazer confusão, não estar julgando o outro. Essa é a orientação que Paulo dá a fracos e fortes. Logo depois ele segue e diz aos fortes: abra mão você. É mais fácil para você abrir mão do que para o outro que se sente ofendido com isso. É mais fácil para você deixar de comer, deixar de falar. Eu já vi isso algumas vezes, irmãos que vieram de outras cidades e com vocabulários extremamente normais lá, mas que para nós não é. Não é que para a gente aqui não é. E a gente de vez em quando ouve e faz: puxa. Não é, a gente não fica assim, porque para nós não é. Mas para a pessoa é. E aí é engraçado que se assusta os dois, né?
Me assusto eu que estou ouvindo, e se assusta o outro com o meu susto. E diz, o que foi que eu fiz? E aí a gente vai conversar, né? E a gente conversando vai acabar dizendo, rapaz, normalmente aqui a gente não faz isso. Normalmente aqui não é dessa forma, não é desse jeito. Conversando com um irmão uma vez, ele dizendo que na cidade de onde ele veio, quando uma pessoa ia chamar outra, ela dizia assim, fulano, vem cá. E eu disse, olha, normalmente aqui, isso é um modo grosseiro de você chamar as pessoas. Você diz assim, fulano, por favor. E aí a pessoa me contou que, disse assim, rapaz, agora eu entendi. Por que é que no trabalho, por que é que na empresa as pessoas diziam, fulano, por favor. E eu ficava esperando elas dizerem qual é o favor que ela queria que eu fizesse. E ela não dizia nada. Assim, eu não entendia que ela estava me chamando. Entende? Na cabeça da pessoa, ela dizia assim, sim, e qual é o favor que você quer? Você citou meu nome e disse, por favor. E agora, que favor é que você quer? Você quer que eu faça o quê? Não é porque normalmente a gente não faz isso, a gente não vai chamar alguém, né? Aí diz assim, fulano, por favor. Aí a pessoa já sabe, né? Só que quem sabe isso é a gente, irmãos. Outras pessoas não agem dessa forma. E nós precisamos entender isso, lidar com isso, aprendermos com a cultura, com o local que nós estamos vivendo. Para que é que nós fazemos isso? Mais uma vez, é aqui que eu queria terminar. Para honrar ao Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus abriu mão de sua vida para nos ensinar isso. Para nos ensinar o quanto é relevante, o quanto é importante que a gente abra mão de coisas que realmente podem ofender. O quanto é importante para que a igreja possa ficar em paz, para que os irmãos possam cultuar ao Senhor sem problema, para que os irmãos não precisem olhar para você de forma estranha. Foi o Senhor quem morreu por eles, morreu por nós, e é o Senhor quem está completando a obra na nossa vida e na vida dessas pessoas. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, para essas pessoas, talvez comer isso seja algo muito ofensivo. Mas na nossa vida, talvez, o nosso grande ídolo seja a nossa liberdade. Não é? Talvez o nosso grande ídolo seja essa liberdade. Mas eu tenho liberdade para fazer. Por que é que eu não vou fazer? Me diga aí. Por que é que eu não posso fazer? Não tem problema em fazer isso. Por um motivo muito simples. Se você fizer, você vai colocar tropeço na frente do seu irmão. É ele caminhando em direção a Cristo, você parado no meio do caminho, com a perna estendida para ele cair. É só por isso, irmãos, que a gente não pode fazer. Só por isso. Porque ele não vai conseguir caminhar em paz. Ele não vai conseguir caminhar com tranquilidade por causa do seu pé que está no meio do caminho atrapalhando a passagem. Por causa do escândalo que isso provoca para ele. E quando nós abrimos mão disso, nós estamos honrando e glorificando ao Senhor. Estamos atendendo ao Senhor. Estamos apresentando diante dele a nossa liberdade. Até o dia, irmãos, em que todos nós estaremos diante do Senhor, estaremos no céu, e nada disso mais vai ser nenhum tipo de incômodo, né? Nosso maior prazer será fazer a vontade de Deus, e unicamente a vontade de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ter cuidado um com o outro para não ferir o corpo de Cristo, para não ferir irmãos por quem Cristo morreu, para não destruir a obra de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ter esse cuidado um com o outro. E é isso que vai demonstrar ao mundo que Cristo foi enviado, o modo como nós nos amamos, o modo como nós cuidamos uns dos outros. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós somos muito fracos, todos nós. Alguns porque não suportamos ver os irmãos tendo determinado comportamento, e outros porque não temos coragem de abrir mão de muitas coisas que ofendem os nossos irmãos. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, purifica o nosso coração, purifica a nossa alma, ajuda-nos a amarmos mais ao Senhor do que a nossa liberdade.
Ajuda-nos a amarmos mais ao nosso irmão do que a comida e a bebida. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Porque o Senhor sabe que, do contrário, nós vamos nos agarrar à nossa liberdade com todas as forças e nós não vamos nos importar com o que acontece com o outro, com a consciência do outro. Ajuda-nos, Pai, por tua misericórdia e por tua graça. No nome de Jesus. Amém.